Pessoal, boa noite. Aqui é a professora Rafaela, quem vos fala, professora de LTT. Gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês, apesar de nós já termos conversado um pouquinho através da nossa sala virtual, né? Esta aula ela está sendo gravada, porém nesse exato momento eu estou online com vocês e, obviamente, depois dessa gravação que vocês terão que assistir, eu tirarei todas as dúvidas de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. Neste momento, o mais importante é que vocês se cuidem, que vocês sigam todas as precauções e cuidados, né? Para a saúde de vocês, da família de vocês. Nós aqui do Centro Paula Souza, nós estamos tentando nos adequar, né, a todas as maneiras possíveis e imagináveis para atender a todos os alunos. Então fiquem tranquilos, tá, gente? Neste momento não precisa ficar desesperado. Professora, meu colega, ele não conseguiu acessar o Teams, como eu faço? Calma, todas as perguntas a gente vai sanar, todas as dúvidas, tá? Fiquem tranquilos. Momento agora, momento de calma. Nós já iniciamos semana passada com os relatórios, né, os vídeos e posteriormente os relatórios da Masterclass. Então, neste momento, a gente vai iniciar com o conteúdo das nossas aulas mesmo, tá bom? Nas aulas anteriores, a professora falou muito sobre interpretação, né, de texto, a compreensão, principalmente, do texto. E eu gostaria que vocês tivessem muito nessa questão de interpretar, tá? Professora, interpretar e compreender é a mesma coisa? A gente vai discutir isso lá no último slide desta aula, tá bom? E depois vamos fazer um bate-papo na sala virtual para entender se vocês compreenderam o que é de fato a compreensão e a interpretação, que são dois polos diferentes, tá bom? Apesar deles serem parecidos, eles são diferentes, tá bom? Bom, então vamos lá. Em todo o texto, existem algumas técnicas, né, para você compreender. E uma das mais importantes, é que o aluno, o leitor, né, vamos falar de leitor agora, ele respeite, né, a pontuação. Vamos dizer assim, a vírgula, ponto final, ponto de exclamação, ponto de interrogação, tá bom? Então, aí a gente vai discutindo ao término dessa gravação, tá bom, pessoal? Então, vamos lá. A aula de hoje, 4 de maio de 2020, tá? Eu coloquei aqui no primeiro slide interpretação de texto, certo? Porque a gente vai trabalhar não só a compreensão, mas também a interpretação, beleza? Vamos lá, então. Bom, nós temos um texto aqui, ele foi dividido em 5 parágrafos, tá? Uma das técnicas é que você entenda parágrafo a parágrafo. Você tem que separar, porque cada parágrafo ele quer dizer passar uma informação para vocês, tá bom? Assim como numa redação, o texto ele começa passando no primeiro parágrafo a informação sobre o que eu vou falar, por mais que o meu título ele já passe para gente. E é importante que que o leitor ele faça essa leitura devagar e de fato compreendendo, porque assim, a leitura não é simplesmente você pegar as letras e juntar e falar assim, E-M-A, EMA, G-R-E-C-E-R, emagrecer. Tá, tudo bem, você leu a palavra emagrecer, mas você compreende o que é a palavra emagrecer no seu dia a dia? Na sua vida, você entende? Se eu falar assim, olha, o seu gato ou o seu cachorro, o seu animalzinho precisa emagrecer. Então você compreende que essa palavra ela vai muito além, né? Então, de fato, você tem que não só juntar as palavras, você tem que entender o que ela quer passar para você, tá bom?
Então, o título é Emagrecer com Saúde. Então, lembrando que a gente sempre vai trabalhar com textos voltados para nutrição, que é o curso de vocês, como a professora havia dito lá anteriormente, beleza? Então, vamos lá. Nosso primeiro parágrafo diz assim: emagrecer é um processo lento, mas não impossível. Para perder peso com saúde, não podemos sair ansiosamente atrás de qualquer dieta milagrosa que nos restringe a alimentação a poucas calorias. Vamos parar aí, tá bom? Aí eu pergunto para vocês, queridos, vocês entenderam o que a professora acabou de passar para vocês? Vocês entenderam o que neste momento, até neste momento, o que o nosso texto está passando para vocês? Né? Que emagrecer é um processo lento, ou seja, não é qualquer receitinha milagrosa que nós tenhamos que vai fazer com que nós percamos peso, né? Então, não é impossível emagrecer, não é nada impossível, né? Bom, beleza. Então, até este momento, nós entendemos, né? Nós compreendemos que emagrecer é um processo lento, mas não impossível, né? Que para perder peso com saúde, não podemos sair ansiosamente atrás de qualquer receitinha milagrosa, ok? Então, vamos continuar. Perder peso é adotar um estilo de vida saudável. Por isso, o melhor é procurar a ajuda de um nutricionista que elabore um cardápio que o ajude a eliminar somente as gordurinhas e não a sua saúde. Beleza, então nosso texto, vamos lá. Nosso primeiro parágrafo, olha quantas informações ricas ele nos passou, né? Ele disse que não é qualquer receitinha milagrosa, né? Não podemos sair aí atrás de qualquer dieta, né? Ele fala que é possível emagrecer sim, mas que nós não podemos apenas restringir a nossa alimentação em poucas calorias, tá certo? Ele nos diz que é necessário, é imprescindível que a pessoa procure o quê? Um nutricionista, né? Que ela procure um profissional. Para quê? Para elaborar um cardápio que o ajude a eliminar não somente as gordurinhas e não a sua saúde. Porque aí, neste momento, nós não podemos perder o quê? O que nós chamamos de massa magra, né? Não vou entrar nesses detalhes porque a Pro não é nutricionista, mas eu quero que vocês entendam que neste primeiro parágrafo ele passou muitas informações importantes. Eu não posso prosseguir para o meu segundo parágrafo se eu não entendi o primeiro. Então, professora, eu não entendi. Releia, tá? Inclusive, pessoal, isso é uma dica que eu passo para vocês, né? Sempre quando vocês forem fazer qualquer tipo de redação, né, para concurso público, enfim, para qualquer tipo de concurso, é imprescindível que vocês leiam com calma. Geralmente é um texto-tema, né? Ou seja, o tema está contido dentro de um texto. Então, você vai ter que ler, compreender, interpretar, extrair o tema, porque aí, a partir dele, você vai elaborar o quê? Um título e a sua redação de fato, beleza? Então, é imprescindível que você respeite a vírgula, a pontuação. Pessoal, vamos lá, de novo. A professora falou isso lá no comecinho da aula. Olha só, na nossa primeira linha, emagrecer é um processo lento. Para aí. A vírgula é a paradinha. Você não pode falar, emagrecer é um processo lento, mas não impossível. Para perder peso com saúde, não podemos sair ansiosamente. Parou, tá? Então, você tem que ir lá. Emagrecer é um processo lento. Até aí, nós temos uma oração. Lembrando que o que é oração, gente? Oração é aonde para
o meu verbo. Beleza? Verbo, ação, tá bom? Então tem que parar aí. Emagrecer é um processo lento, vírgula, parou. Você tem que entender até este momento. Porque o mas não impossível, eu vou dizer outra coisa, tá? Então, primeiro eu estou falando que emagrecer é lento, vírgula, mas não impossível. Então, são duas informações até o meu ponto, tá? Então, vamos lá, na outra linha. Para perder peso com saúde, não podemos sair ansiosamente atrás de qualquer dieta milagrosa, lembrando que quando eu tenho as aspas, eu estou querendo dizer algo, eu estou querendo dizer algo para vocês que de fato não é um milagre, né? Não existem milagres em dieta, tá? Então, temos que subentender o que o texto está querendo nos dizer, tá bom? E mais importante, lá no final, já citei aí a vírgula, o ponto. Lá no finalzinho, nós temos depois de saúde, tá? Que é a última palavra. Nós temos o ponto chamado de exclamação. Gente, para que serve o ponto de exclamação? O ponto de exclamação serve para você exclamar. Mas, professor, o que é exclamar? Geralmente, ele pode vir com um susto, ele pode vir com algo que você esteja falando, por exemplo. Olha só, vamos lá. Que não ajude a eliminar somente as gordurinhas e não a saúde. Olha como, sempre quando vocês forem ler um texto, pessoal, se vocês não puderem ler alto, então leiam dentro da cabecinha de vocês, imagine que vocês estão interpretando, né, compreendendo e interpretando esse texto. Então, imagine você lá dentro falando assim, olha, ajude a eliminar somente as gordurinhas e não a sua saúde, tá bom? Então tem que ter essa ênfase, tá? É importante. Dentro da sua cabeça, você tem que ler o texto com ênfase, tá? Esse é um dos segredos também para a compreensão do texto de vocês, tá bom? Beleza? Vamos agora para o nosso segundo parágrafo. Olha só. Entra um subtítulo falando assim: noções básicas de saúde, de nutrição e saúde, beleza? Então vamos lá. Nosso corpo, para se manter saudável, necessita de alguns cuidados especiais, sendo a alimentação um deles. Gente, por que a professora, a cada vírgula, ela fez assim? Parou. Por quê? Porque, geralmente, quando tem uma vírgula, eu tenho que dar uma paradinha. Então, conta na sua cabeça. 1, 2. Então, vamos lá, olha. De novo, retomando o nosso segundo parágrafo. Nosso corpo, para se manter saudável, necessita de alguns cuidados especiais, sendo a alimentação um deles. Ponto, tá? Na mesma linha, vamos continuar. Ou seja, qual a diferença do ponto e do ponto final? Tá bom? Só para fazer um adendo aqui. Ponto final é quando você não tem mais o que falar sobre aquele assunto e você vai iniciar uma nova situação. O ponto significa que, para não deixar muito longo a sua oração, você coloca um ponto e continua falando sobre o mesmo assunto, beleza? Então vamos lá. Estamos falando da alimentação. Então, a boa alimentação contribui para a boa saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, saúde é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo, e não apenas a ausência de doenças. Vejam, olha quantas informações o nosso segundo parágrafo nos traz. Veja, nós estamos no subtítulo chamado Noções Básicas de Nutrição e Saúde. Então, se nós estamos nesse ponto, nós vamos falar sobre
algumas situações referentes à nossa saúde. Ou seja, desde o começo nós estamos falando, né, que, lembra, olha só, compreensão lá do primeiro parágrafo. Nosso primeiro parágrafo, ele nos diz que não existe nenhuma receitinha mágica, né? É possível emagrecer, só que é um processo lento, tá? Então, aqui nós estamos falando de noções básicas de nutrição e de saúde, beleza? Então, olha só. Olha quantas informações ele nos traz, o segundo parágrafo. Ele deu uma informação importantíssima da OMS. Ultimamente, né, nesse tempo aí de quarentena, de pandemia, nós estamos falando muito de OMS, né? Mas o que é isso, professora? O que significa a OMS? Organização Mundial de Saúde, tá bom? Então, ela fala o quê? Que saúde ela é definida como um estado de completo bem-estar físico, mental e social do indivíduo. Então, o indivíduo ele tem que estar bem fisicamente, mentalmente e socialmente. Beleza? Então, é isso que a OMS nos fala, tá bom? Então, ela nos traz esta informação, tá bom? E não apenas a ausência de doenças. Ou seja, eu não estou doente, então eu estou saudável? Não, tá? Você pode estar saudável fisicamente, mas não mentalmente. Beleza? Então, mais algumas informações que nosso texto traz. Então, vamos lá agora para o nosso terceiro parágrafo, tá? Olha só. A nutrição é a ciência que estuda os alimentos e suas relações com a saúde. O valor nutritivo dos alimentos, o metabolismo, o equilíbrio das dietas e os fatores que interferem na saúde, os quais podem ser sociais, psicológicos, culturais e econômicos. Beleza? Então, nosso terceiro parágrafo ele vai falar um pouquinho sobre a nutrição, que ela estuda, né? Vocês já estão cansados de ouvir, né, os demais professores falando sobre o que a nutrição trata, né? Qual é a ciência da nutrição. Então, beleza. Ela vai estudar todos esses itens que a professora acabou de citar para vocês, tá bom? Então, simples assim. Então, o terceiro parágrafo, ele nos traz a informação. Então, olha só, vamos imaginar. Vamos retomando, para a gente não perder o fio da meada. O primeiro, que é a nossa introdução, ele vai trazer para a gente que é possível emagrecer sim, com saúde. Que a gente precisa procurar o que? O nutricionista, porque não existem receitinhas milagrosas. Nosso segundo parágrafo, ele vai falar, inclusive até ele cita a Organização Mundial de Saúde, que fala que a saúde, né, uma pessoa saudável, não é só uma pessoa que não tenha doenças. Ela tem que estar bem com o psicológico, né, com a saúde física e também socialmente falando, tá? E o terceiro parágrafo, ele nos fala sobre a ciência da nutrição, sobre o que ela vai estudar. É isso, tá? Vamos agora para o quarto parágrafo, penúltimo. A ciência da nutrição, portanto, olha só, essa palavrinha, ela é importantíssima. Porque quando eu coloco a palavra portanto, significa que eu estou concluindo. Beleza? Então, entendam que a palavra portanto, ela conclui. Então, veja, eu nem precisaria dizer para vocês que eu estou no penúltimo parágrafo, porque aqui a palavra portanto, ela já está concluindo. Mas, professor, o que ela está concluindo? Ela está concluindo o meu texto? Não. Ela está concluindo a ciência da nutrição. Olha só o que ela coloca para a gente. A ciência da nutrição, portanto, tem a finalidade básica para contribuir para o processo das populações, visando uma melhoria de estado nutricional do indivíduo e, consequentemente, de sua saúde. Beleza? Então, o portanto aí, ele está concluindo o quê? A ciência da nutrição. Tá? Então, agora nós vamos para o último parágrafo. Beleza, professora. Então, agora a gente vai concluir o nosso texto? Sim. Agora nós iremos concluir. Fechando
o bom estado nutricional é responsável pelo bom funcionamento do organismo, contribuindo para a saúde e prevenindo doenças. Vamos parar aí um pouquinho? Lembrando que as doenças, pessoal, não existem só doenças físicas. Existem doenças psicossomáticas, existem doenças psicológicas. Então, por isso que a OMS, ela diz que a nutrição, ela vai cuidar de toda a parte do ser humano, inclusive da parte psicológica, social, né? E até do bem-estar físico, tá? Então, é isso que ela está falando. Que quando eu previno doenças, eu previno qualquer tipo de doença, beleza? Então, vamos continuar. O indivíduo bem alimentado tem mais e melhor humor, o que colabora para o seu equilíbrio emocional, melhorando seu ajustamento social. Beleza? Olha só o que ele nos diz, tá? Bom, concluímos o nosso texto. Então, ele fala assim, que um ser humano, para estar bem equilibrado, né, emocionalmente, ele tem que estar bem alimentado. Logo, né, não tem a palavra logo, mas você entende, você compreende que se o ser humano ele está bem emocionalmente, ajusta o social dele, né, e consequentemente ele vai estar bem fisicamente, porque bem alimentado, bem equilibrado, ok? Beleza. Esse é o nosso texto. Percebe? Vocês perceberam que quando eu divido parágrafo a parágrafo, o que acontece? Eu entendo melhor. Quando eu leio do início, né, até o meu ponto, seja ele final, né, ou ponto, simplesmente o ponto, eu vou lendo alto e compreendendo. Então, vocês compreenderam o que é o texto. Tá, professora, então nós interpretamos? Nananina, não. Por quê? A interpretação é o que você vai fazer com esse texto, tá? Então, de repente, você aprendeu. Poxa, eu aprendi que a Organização Mundial da Saúde nos diz que é imprescindível que nós tenhamos o quê? Uma saúde física, mental e social para que nós estejamos saudáveis, vamos dizer assim. Tá, mas o que você vai fazer com esta informação? A interpretação é o que você faz além desse texto. Você vai levar para sua família? Você vai chegar na sua casa? Ou melhor, você já está na sua casa? Você vai chegar para o seu filho, para sua filha? Para aquela pessoa que você conhece, para o seu amigo que fala assim, olha, quero emagrecer. Você vai falar assim, olha, é imprescindível que você procure um nutricionista. Porque eu estudei um texto que ele diz que é imprescindível que o ser humano ele esteja bem, não só fisicamente, mas emocionalmente e socialmente, né? Então, a interpretação é o que você vai fazer depois desse texto. É para quem você vai levar. É utilizar esse texto como... é o que você vai fazer levando esse texto como base, tendo ele como base para as futuras informações que você for passar para terceiros, beleza? Bom, pessoal, esse texto aí, ele está disponível, tá? Se vocês tiverem algumas dúvidas, nesse site aqui embaixo, tá bom? http://www.prodan.sp.gov.br, tá bom? A professora extraiu esse texto desse site, tá bom? Bom, nosso último slide. Existe um professor sensacional de língua portuguesa chamado professor Noslen, tá? O cara é muito bom e assim, eu estudo com ele, né? Ele é sensacional. E ele explica melhor, é um vídeo que já foi gravado, inclusive foi gravado na época do carnaval. E ele fala sobre a diferença entre interpretar e compreender. Então eu gostaria que vocês usassem este vídeo que está aqui neste slide, tá bom? Como um texto um vídeo de apoio, tá certo?
para que nós possamos entender um pouquinho mais sobre interpretar e compreender, tá bom? Bom, depois desse pequeno videozinho, a professora vai tirar agora as dúvidas de vocês na nossa sala virtual. É prescindível que vocês assistam até o final sempre as nossas aulas, que a professora vai gravar, porque às vezes eu não posso parar, né, a aula para tirar dúvidas. Então agora é o momento. Então toda vez que vocês assistirem essas aulas, anotem as dúvidas, porque assim que terminar, assim que finalizar o nosso a nossa gravação, essa aula gravada, a professora vai tirar as dúvidas de vocês, tá bom? Imprescindível que vocês assistam todas as aulas. Esse link ele vai ficar disponível na nossa sala virtual. As pessoas que não tiverem acesso neste momento, tá? Fiquem tranquilos, a professora de maneira nenhuma tem interesse em prejudicar ninguém, pelo contrário. Este momento de pandemia, esse momento de isolamento social, é um momento que nos serviu, nos trouxe muitas lições. Inclusive, o lado social, o lado que nós devemos cuidar uns dos outros, tá bom? Pessoal, eu vou deixar uma tarefa, tá? A cada nossa aula, tá? Nós já tínhamos combinado isso anteriormente, nossa primeira aula. A cada aula, a professora vai deixar uma tarefa para vocês e eu quero que vocês realizem agora, tá? Neste momento de aula. Não quero que vocês fiquem levando o serviço para casa, porque atividade para casa, porque não é o intuito, né? Eu quero que vocês tirem as dúvidas agora e já façam as atividades. Lembrando que essas atividades, elas irão ser avaliadas mediante a consulta de vocês, a participação de vocês. É imprescindível que todos participem. Inclusive agora, nesse exato momento, assim que terminar essa gravação, eu vou fazer uma chamada, tá? Todas as nossas aulas, a professora vai passar o vídeo. Depois que a professora passar o vídeo, geralmente os nossos vídeos terão em média de 25 a 30 minutos. A professora vai fazer a chamadinha de vocês, tá bom? Fiquem tranquilos. E após a chamada, a professora começa a tirar as dúvidas de vocês. E aí vocês já podem, nos últimos minutos aí de aula, né? Nos últimos 20 minutos de aula, a professora vai disponibilizar a tarefa para vocês irem fazendo, tá bom? As tarefas sempre serão através do Teams, tá? Então, elas sempre estarão aí disponíveis logo após o vídeo, essa gravação, essa videoaula, tá? É importante que todos assistam, é importante que todos façam as atividades, as tarefas. A professora sempre vai deixar aberta de um dia para o outro, mas é importante que vocês façam no dia, tá bom? Lembrando que esta é a orientação, que vocês façam durante a aula, tá? Porque a nossa aula é como se nós estivéssemos lá no Centro Paula Souza. Então, a orientação é essa, tá bom? Então, eu quero que vocês participem. E aí, pessoal, a professora vai dizer aqui para vocês, deixa eu ver aqui se é possível pegar aqui. Pessoal, a professora voltou aqui. Eu acho importante que vocês entendam, tá? Quais são os critérios, não só dos exercícios que vocês irão fazer, da tarefa, tá bom? Então, nós trabalhamos durante essa aula de interpretação e compreensão, a argumentação, relacionamento de ideias, tá? A utilização correta dos conceitos, domínio da linguagem, é imprescindível que vocês tenham esse domínio, tá bom, pessoal? Então, são esses critérios que eu gostaria de passar para vocês, tá bom? Deixar claro as habilidades que vocês estão estudando, tá? A habilidade leitora, a habilidade escritora, né? E qualquer dúvida para a execução da tarefa, pode perguntar para a professora, porque eu estarei online agora com vocês, respondendo e tirando todas as dúvidas. É claro, gente, que eu não vou ficar
Eu não vou passar a resposta para vocês, que a intenção da aula não é essa. A intenção é que vocês compreendam, né? Compreendam e que vocês interpretem, tá certo? E os critérios da atividade que a professora vai passar para vocês são esses aí desse último slide. Tá bom, pessoal? Então, só frisando aqui, a professora vai até colocar aqui, ó, a tarefa é pelo Teams. Tá aqui, ó. Tá bom, pessoal? Sempre as tarefas a professora vai deixar lá neste, aqui, ó, neste programa aqui. Beleza? Tá bom? Então, prestem atenção que sempre a professora vai trabalhar com vocês através do Teams. Tá bom, meus queridos? Então, uma boa noite para quem está vendo esse vídeo. Nós iremos agora continuar a nossa aula e até a próxima. Valeu, pessoal. Obrigada. Beijão.